Leitura do livro de Ester. Ester revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Ester, parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que me pedes, Ester? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida." Ester respondeu-lhe: "Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo." Palavra do Senhor. Escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, ouvi isto, que o rei
rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, ouvisto que o rei se encante com vossa beleza. Leitura do livro de Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra
da salvação. Escutai, minha filha, ouve isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Queridos irmãos e irmãs, hoje o nosso país se faz em festa, porque nos reunimos no país inteiro para celebrar uma mãe que nos foi dada. Um mundo tão grandioso, tantos continentes, tantos países, tantas terras no mundo inteiro, e nós fomos escolhidos por uma mãe. Entre tantos povos, a nós foi dado uma senhora Virgem Maria como mãe. Virgem Conceição. Uma devoção que vinha já com os portugueses quando nos colonizaram. Mas esta mãe que não se entrega a nós como aos portugueses. Mas esta mãe que se entrega a nós como povo brasileiro. Com as suas lutas, com as suas dores, com os seus cansaços, mas esta mãe que se aproxima tanto de nós, a ponto de assumir as nossas características. Lá naquele rio Paraíba, no ano de 1717, onde uma vilinha estava se remexendo por completo, porque ia vir uma comitiva de pessoas importantes. E aquele povo simples precisava achar comida. Onde achar comida? Não é época de pesca, não é horário de pesca. Nós já estamos lutando para achar alimento para nós. Como nós vamos achar alimento para tantas pessoas? Mas por obrigação, porque tinham que fazer, ou porque no fundo do peito ainda brilhava a esperança, aqueles 3 pescadores vão para o rio. E ali, antes de pescar o peixe, receberam o colo de uma mãe. Uma mãe que veio como nós. Uma mãe que veio despedaçada, veio quebrada, partida, assim como tantos corações de nossos brasileiros. Machucados, feridos, assim como talvez o nosso coração sofredor, cansado, talvez provando a experiência daqueles pescadores diante da desesperança. Tudo está dando errado, tudo mostra que é impossível. Como eu vou alimentar algo bom dentro de mim se tudo mostra o contrário? Coração ferido, quebrado, uma alma partida. E eis que recebemos uma mãe que vem como nós, quebrada. Sinal de uma mãe que te diz: eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem vivido, sei as lutas que você tem sofrido. Eu, como mãe, sei o quanto talvez tem sofrido o teu coração. Mas eu estou aqui, eu vim ao teu encontro. Eu sei que você não tinha esperança, mas eu vim ao teu encontro. Eu vim permanecer com você. E esta mesma mãe que se faz como um povo tão sofredor de escravos, um povo negro, colocados, tratados como selvagens, simplesmente porque tem a pele mais escura, largados em senzalas como se fossem animais, tratados abaixo de chicotada, abaixo de pancada, como se não valesse nada aquele povo. E para o espanto de todos, a Virgem veio enegrecida.
Diferente de todas as outras imagens de Nossa Senhora, que vem branquinha, com a bochechinha rosada e tudo mais, a nossa mãe veio enegrecida. Como uma mãe que participa deste povo. Ela é nossa mãe. Ela nos foi dada como mãe. Ela nos escolheu como filhos, para participar das nossas lutas, para participar das nossas dores, realizar na nossa vida aquilo que nós precisamos, como fez com aquela menininha cega que se dirigia para o santuário, como fez para aquele escravo preso, acorrentado, que estava voltando para a senzala e que as suas correntes foram destruídas, como aquele povo que foi envolvido pela escuridão, porque as velas se apagaram, mas depois se acenderam. Esta mãe, que hoje, de maneira muito especial, com este título tão belo que nós recebemos, Aparecida, porque apareceu no rio, assim como também quer aparecer na tua vida, nas tuas dores. Quer ser uma mãe que aparece no momento que os filhos necessitam dela. Esta mãe, que assim como rainha Esther, não mudam apenas a sua vida, mas mudam a vida de um povo inteiro ao seu redor, porque souberam ter um coração generoso. Rainha Esther caiu no agrado do rei. Olha, Esther, como você é bela, toda jeitosa, toda bonita. Esther, você pode pedir o que você quiser. Se você pedir todo o meu reino, pode pedir o que você quiser, Esther, e eu vou te dar. E rainha Esther podia ser extremamente egoísta. Ela podia se encher e dizer: eu quero, rei, eu quero todo o teu reinado, e eu quero que você ponha todo esse povo como meu escravo. Mas não. O coração generoso de Esther mudou a vida dela, porque diante do rei ela foi capaz de dizer: olha, Senhor, o meu pedido é que você devolva a minha vida, mas o meu desejo é que você devolva a vida do meu povo. Um povo que tem sofrido, um povo que tem caminhado, um povo que tem lutado, mas tem perdido a sua vida. Eu peço, eu quero minha vida, mas muito mais que isso, eu desejo a vida do meu povo. Este coração generoso que nós encontramos em Maria, e uma pequena menina de Nazaré, que de repente na visita do anjo poderia ser egoísta, dizer: não quero, não aceito, é muito para mim, não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. Mas o coração generoso de Maria, a Conceição, a Aparecida, mudou radicalmente a vida daquela menina, porque tudo foi novo, tudo foi muito além do que ela poderia imaginar. Mas aquele coração generoso mudou a vida não apenas dela, mudou a vida de um povo inteiro, mudou a vida de um mundo inteiro. O sim generoso daquela menina de Nazaré muda hoje o caminho da nossa história. Porque se não fosse a generosidade dela, o Verbo não teria se encarnado. Se não fosse a generosidade dela, o Verbo não teria crescido no meio de nós. Se não fosse a generosidade desta mulher, o Verbo não tinha se doado na cruz. E então, ainda seríamos escravos do pecado. Ainda seríamos escravos da miséria. E o nosso destino não seria outro a não ser o tormento e a condenação. A generosidade que transforma não a minha vida, mas a vida de todos. E talvez nós precisamos, com Maria, com Esther, aprender mais a generosidade. Precisamos talvez aprender, parar de olhar um pouquinho mais para o nosso umbigo, para o nosso próprio ego, e olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez o mundo pode ser muito melhor, talvez a nossa nação Brasil pode ser muito melhor, quando as pessoas
pararem de ficar olhando apenas para o próprio egoísmo e, como Maria, Nossa Senhora Aparecida, começarem a ser mais generosos, doar a vida, doar o coração, doar a alma por aquelas pessoas que necessitam disso. Hoje você recebe uma mãe, ou melhor, você já sempre teve essa mãe, mas hoje ela quer ser reencontrada nas águas da tua vida. Hoje ela quer ser reencontrada, quer novamente aparecer diante de ti, para que assim como aqueles escravos, assim como aquele povinho que estava passando fome, hoje ela possa interceder, como fez com o casal de Caná da Galileia, dizer ao filho: eles precisam de ti, eles precisam do teu amor. Feche os teus olhos, pense nessa mãe que te escolheu. Ela poderia ter escolhido tantos. Existem tantas pessoas no mundo, existem tantos lugares no mundo, e ela escolheu o Brasil. Ela escolheu a nós. Se deu quebrada, talvez como o nosso coração esteja hoje. Se deu enegrecida por todo um povo que era escravo e que talvez hoje continuamos sendo escravos do pecado e de tantas coisas. Mas esta mãe quer participar da nossa vida. Entreguemos a nossa vida, o nosso coração e o nosso caminho, pedindo: mãe, olha por mim, olha pela minha vida, olha pelos meus caminhos.